Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. De lá Jesus disse e não explicou. Daqui nós ouvimos e não entendemos. Mas, na pedagogia divina, era esse mesmo o objetivo para muitos de seus ensinos. Esse é o conteúdo que iremos apresentar a partir de agora. Eu sou o Gilton Carlos e você está no Espiritismo e Evangelho, onde falamos a todos que gostam das ideias espíritas, dos temas relacionados à alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje vamos falar nesse episódio sobre parábolas, por um quarto de hora. Estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 10 ao 15. Diz assim: aproximando-se, os discípulos lhe disseram: por que lhes falas em parábola? Em resposta, Jesus lhe disse: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos outros, não foi dado conhecer. Pois aquele que tem lhe será dado, e terá com abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Então neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os ouvidos, e não compreendereis. Vendo, vereis e não enxergareis, pois o coração desse povo se tornou cevado, com ouvidos pesadamente ouviram, seus olhos se fecharam, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração, e se voltem para eu os curar. Esse trecho é a explicação que Jesus dá após contar a parábola do semeador. Os discípulos vêm procurá-lo para saber sobre isso, porque até parece que eles mesmos não entenderam tudo. Mas vejam, Jesus não inventou as parábolas. Elas são um recurso literário muito antigo e conhecido. No entanto, ninguém criou parábolas como ele. A palavra vem do grego parabolé, que significa literalmente pôr ao lado de. Ou seja, colocar uma coisa ao lado de outra é comparar. Daí o sentido de comparação que é comumente dado a essa palavra. Quando ele diz, porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ele quer dizer, do nosso ponto de vista aqui, que os discípulos já estavam preparados para assimilar a maior parte do conteúdo que Jesus viera oferecer. Muitas coisas, pela condição de discípulo, obviamente, pegaram direto, sem rodeios. Então, por exemplo, as visões do futuro, visão espiritual do futuro, lá com João, que deu origem ao Apocalipse, comunicação com espíritos diretamente, lá no Monte da Transfiguração, a psicofonia do Pentecostes, curas diretas e, acima de tudo, em termos das virtudes espirituais, os ingentes testemunhos de humildade, perdão, abnegação, simplicidade. Assimilaram as experiências com Jesus sem maiores dificuldades. Se pensarmos somente nestes, vamos nos perguntar: quantos estão preparados para este tipo de vida e de conduta? Os discípulos que ele escolheu já estavam nessa condição. E nós? Quando ele fala a eles não foi dado conhecer, refere-se àqueles que, não estando em condições de entender ou de aceitar qualquer coisa além da capacidade, seria um desperdício ou seria desnecessário, pedagogicamente falando. Imagine o povo todo, ou nós mesmos, vendo Jesus brilhando, todo o seu corpo, falando com os espíritos de Moisés e de Elias, quem sabe até materializados. Hoje mesmo, muitos não estão prontos para acreditar nessa possibilidade.
Então, assim, quantos argumentos serão necessários para convencer alguém a acreditar em algo que a pessoa não quer? Mas vejam a bondade de Jesus. Ele deixa, mesmo assim, alguma coisa de aproveitável. Ele conta histórias, histórias que fazem pensar e refletir. Histórias que dão espaço para discussões e para o crescimento. Olhem como acontece hoje mesmo com cada um de nós. Cada vez que a gente ouve alguém explicar uma parábola, ou mesmo vamos ler, estudar, sempre aparece algo novo. Quer dizer que ainda hoje aquelas palavras estão valendo. A gente vê e não enxerga tudo. Ouve e não compreende a totalidade. Também vale para aqueles que não puderam aceitar Jesus como Messias. Viram nele todas as características profetizadas, mas não enxergaram ou não estavam prontos para aceitá-lo. Aí, para começar a falar disso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz, está no capítulo 24, diz que é notável que Jesus fale por parábolas, porque em outro lugar ele diz para não se colocar a candeia embaixo do alqueire, ou seja, não esconder a luz. Mas ele, exímio pedagogo, procedia com o povo como se faz com crianças cujas ideias ainda não se desenvolveram. Ou seja, todo o ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem se queira instruir. Para muitos, muita luz acaba ofuscando, deslumbra sem esclarecer. Com os seres humanos em geral, acontece da mesma forma que acontece em particular com os indivíduos. As gerações também têm a sua infância, a sua juventude e a sua maturidade. Cada coisa vem na sua época própria. A semente lançada à terra fora do tempo correto não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde vem ser revelado. Lembremos desta frase, é atribuída a Chico, se eu não me engano. A verdade pode ser adiada, mas o amor não pode esperar. Mas ainda assim tem uma outra coisa que é levantada sobre este tema. Que proveito o povo poderia tirar deste monte de parábolas que ouviu Jesus contar, se eles não conseguiam captar o sentido do que ele estava querendo dizer? Devemos notar que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre algumas partes de seus ensinos, que de alguma forma eram um pouco abstratas. Mas para o essencial, ele foi direto. Fez da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas de salvação. Tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito, não tem nenhum tipo de ambiguidade. Assim devia ser, porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poder então observá-la. Era o essencial para o povo incapaz de compreender tudo, ao qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar ou para entrar no reino dos céus. Agora, para outras partes, apenas os discípulos recebiam um pensamento mais desenvolvido, por eles serem mais adiantados, moral e intelectualmente. Então, dessa forma, Jesus pôde iniciá-los nos conhecimentos daquelas coisas abstratas que não pôde falar para todos. Em nossa vida, no Espiritismo, só pode acontecer da mesma forma. Hoje, a doutrina espírita põe luz sobre uma imensidade de pontos que a filosofia não pôde esclarecer, mas não faz isso de maneira inconsiderada. Kardec fala que é até admirável a prudência com que os espíritos conduzem as suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram oferecer as diversas partes que hoje são conhecidas da doutrina.
deixando outras para serem reveladas à medida que o tempo fosse passando e houvesse oportunidade para fazê-las. Ele diz: se tivessem apresentado tudo desde o início, somente um número muito pequeno de pessoas teria conseguido absorvê-la. E isso acabaria até assustando aqueles que não estavam preparados para recebê-la. E assim, a própria propagação estaria prejudicada. Então, sabendo que cada coisa tem que vir no momento oportuno, eles dão a cada ideia tempo para ela amadurecer e se propagar, antes de apresentar outra. E também deixam os acontecimentos como uma forma de preparar a aceitação dessas outras que virão. Daí é que cada um de nós, aqui, não recebermos a todo momento mensagens de espíritos, psicografias, visitas, encontros espirituais que a gente sempre desejou. As informações, as revelações têm sempre um fim útil e bom. Se não existir chance de aproveitamento de nossa parte, do lado de lá seria para os espíritos baratear as coisas espirituais. Em essência, para o nosso caso de espíritos imperfeitos, coloquemos assim nós como maioria nesta ordem. Em se tratando disso, vamos lembrar das palavras de Emmanuel, quando lhe diz que a quem mais ama, recebe um amor mais amplo. A quem mais despreza, mais se evita. A quem serve, vem um maior auxílio. A quem desajuda, acaba recebendo um embaraço maior. A quem aprende, vem firme lição. A quem foge aos ensinos, a experiência é sempre mais dura. A quem ampara, angaria vasto socorro. E a quem prejudica, recebe larga aflição. A quem perdoa, vem a desculpa extensa. E a quem critica, recebe a maior censura. A quem desanima os outros, a sombra envolvente. E a quem persiste, recebe a luz da esperança. De quem se lembra, a memória está sempre pronta. A quem esquece dos outros, também recebe o total esquecimento. A quem adoça a vida de alguém, encontra mel em sua passagem. A quem amarga, vê fel no seu caminho. Quem planta, diz ele, recolhe segundo a sementeira. Recebemos, por isso, em maior proporção daquilo que mais dermos. Eis porque nos disse o Senhor Jesus: a quem mais tem, mais se lhe dará. Porque de tudo o que entregarmos à existência, receberemos de volta em medida cheia e recalcada. Gente, obrigado por esses minutos e espero todos vocês em nosso próximo episódio. Se você gostou, compartilhe com alguém que também gostaria de ouvir do nosso trabalho. Em agradecimento, eu queria dedicar esse episódio a quem nos escuta em Moçambique e na Nova Zelândia. Quero também dedicar em especial esse episódio àqueles que deixaram uma mensagem na caixa de perguntas do Spotify. A Adelina, grande amiga que hoje está em São Paulo, a Virgínia Guimarães, de Eunápolis, na Bahia, a Tina Cento, de São Paulo, a Nina e a Andréia Moraes, de Padre Paraíso, em Minas Gerais. Obrigado a todos por nos acompanharem. Se você gostou, clique no botão de seguir o nosso programa. Assim eu consigo saber aqui se você está gostando do conteúdo e de onde você é. Se quiser entrar em contato, pode me achar no Instagram, no Espiritismo e Evangelho, ou no meu pessoal, Gilton Carr. Mais uma vez, obrigado a todos, um abraço e que Jesus lhes abençoe.